Boa tarde, turminha do terceiro no A e do terceiro no B. Espero que todos estejam bem. A tia Cris preparou a nossa primeira videoaula, né? Um material muito importante que vai servir como revisão do conteúdo que nós já aprendemos. Esse conteúdo está entre a página 35 e 63 do nosso livro. O primeiro conteúdo que nós vimos foi subtração por algoritmo, né? Que é aquela subtração que vocês aprenderam desde o primeiro aninho com a tia Sil, depois passaram a ser com a tia Alice, e agora no terceiro ano estão dando continuidade com a tia Cris. Então aqui eu tenho a minha primeira parcela, que é o número 236, e na minha segunda parcela, o número 124. Quero relembrá-los que essa aqui é uma subtração sem reserva, tá bom? Eu não tenho nenhum número sobre a minha primeira parcela. Então, 6 menos 4, 2. 3 menos 2, 1. E 2 menos 1, 1. Respeitando sempre a ordem das unidades, dezenas e centenas. Então, o total da minha continha, da minha subtração, é o número 112, tá bom? Aprendemos também a subtração por algoritmo, porém essa daqui é com reserva. A tia Cris tem representado aqui o número 234 menos 116. Lembrando que 4 não tira 6. Então, eu vou pedir emprestado para o meu vizinho. Meu vizinho, que era o número 3, ele vai passar a ser 2. E o número 4 ganhou uma dezena, então ele vai virar 14. 14 menos 6 é igual a 8. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Então, o total que eu tenho dessa conta é o número 118. Também aprendemos adição por algoritmo, né? Essa daqui também é sem reserva, não tem nada na minha, acima da minha primeira parcela. Então, eu vou fazer a soma das unidades, dezenas e centenas. Então, 3 unidades mais 4 unidades, eu vou ter o total de 7 unidades. 2 dezenas mais 2 dezenas, o total de 4 dezenas. 1 centena mais 1 centena, eu vou ter o total de 2 centenas. Então, o número que eu tenho como resultado é o número 247. E aqui já é uma adição com reserva. Por quê? Porque acima da minha primeira parcela tem representado o número 1. Então, 236 mais 125 dá o total de 361. Respeitando sempre as unidades, que eu tenho 6 mais 5, vou ter o total de 11. Não posso colocar o número 11 aqui. Então, eu vou deixar o número 1 aqui e subir o outro número 1 aqui na minha dezena. Então, 3 mais 1, 4, mais 2, 6. E também a minha centena, né? 2 centenas mais 1 centena, 3 centenas. Para dar continuidade à nossa aula, a tia Cris explicou para vocês sobre a adição por material dourado. Aqui está bem pequenininho, mas a tia vai fazer a leitura para vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho na minha primeira parcela o número 123 e na minha segunda parcela eu tenho o número 124. Então, eu vou representar 1 centena, 2 dezenas e 3 unidades. E na minha segunda parcela, 1 centena, 2 dezenas e 4 unidades. E eu vou fazer a somatória. 3 unidades mais 4 unidades, 7 unidades. 2 dezenas mais 2 dezenas, 4 dezenas. 1 centena mais 1 centena, 2 centenas. Aqui, no caso, é a subtração por material dourado. Aqui era a adição. Aqui agora é subtração. Eu tenho o número representado 236 e tenho o número representado também o número 124. Porém, nesse caso, nós temos que utilizar um número maior, que é o nosso número da nossa primeira parcela. Aqui no caso é o número 236. Então, eu vou fazer 2 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. E eu vou subtrair
por 124. Então, aqui, 6 unidades menos 4 unidades, que eu vou fazer os tracinhos, eu vou ficar com 2 unidades. Tenho 3 dezenas, vou riscar, né? Fazer 2 tracinhos aqui, 3 dezenas menos 2 dezenas, igual a 1 dezena. E aqui eu tenho 2 centenas, eu vou retirar 1 centena e eu vou ficar com 1 centena. Aqui nós temos a representação de adição e subtração com reserva, porque os dois tipos de adição e subtração têm um número acima da minha primeira parcela. Então vamos lá. Na adição, a tia Cris tem o número 236 mais 125. Então eu vou fazer os desenhos da peça do material dourado, 2 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. 1 centena, 2 dezenas e 5 unidades. E vou fazer a somatória. 6 unidades mais 5 unidades, a tia Cris vai ter o total de 11. Porém, eu não posso escrever o número 11 aqui. Então, eu vou ter que deixar o número 1 aqui e acrescentar uma dezena. Então, na casinha das dezenas, ao invés de ficarem 3 dezenas, vão ficar 4 dezenas. 4 dezenas mais 2 dezenas, eu vou ter o total de 6 dezenas. E na casinha das centenas, eu tenho 2 centenas mais 1 centena, eu vou ter o total de 3 centenas. Já na subtração, eu tenho o número 234 menos 116. Então, a tia vai fazer a representação aqui da seguinte forma. Vou pegar a minha primeira parcela, que é a maior, que é representada pelo número 234. Vou fazer o desenho de 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Seguido de 1 centena, que no caso vai ter que ficar aqui, né? 1 dezena e 6 unidades. Como 4 unidades não dá para tirar 6 unidades, vou ter que pedir 1 dezena emprestada para o meu vizinho. Então, para representar 1 dezena na casinha das unidades, eu vou ter que fragmentar ela, separar ela. Então, 4 unidades mais 10 unidades, eu vou ter o total de 14 unidades. 14 unidades menos 6 unidades, eu vou ter o total de 8 unidades. Na casinha das dezenas, como eu emprestei uma para o meu vizinho, eu vou ficar com 2 dezenas. 2 dezenas menos 1 dezena, eu vou ter o total de 1 dezena. E aqui, 2 dezenas, vou riscar 1 dezena, eu vou ficar com o total de 1 dezena. Aprendemos também adição por decomposição. Aqui é uma adição sem reserva. E aqui, a tia Cris tem uma subtração sem reserva, que é aquela que eu não empresto e também não peço nada emprestado para o meu vizinho. Então, eu tenho uma representação através do número 123, então é da maneira que eu pronuncio, da maneira que eu falo o número. Então, é 123 mais 124. E eu vou fazer a somatória das parcelas. 3 unidades mais 4 unidades, eu vou ter o total de 7 unidades. 2 dezenas, que no caso aqui é 20, mais 20, 40. 100 mais 100, 200. Na subtração, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho o número 236, a maneira que eu pronuncio, 236, menos 124. E fazer a subtração. 6 menos 4, 2. 30 menos 20, 10. 200 menos 100, 100. Aqui eu tenho adição e subtração por decomposição, porém é com reserva, tá? Então, em cima da minha primeira parcela, aparece um número que vai depender da numeração que a tia Cris tem aqui. No caso, eu tenho o número 236 mais 125. Então, novamente, da maneira que eu pronuncio, o número 236, eu faço a decomposição. 125.
Vou somar 6 unidades mais 5 unidades, eu vou ter 11 unidades. Como eu não posso colocar o número 11 aqui, eu tenho que representar o número 1, que é da casinha das unidades aqui, e vou subir uma dezena. 10 mais 30, 40, mais 20, 60. 200 mais 100, 300. O mesmo número que eu tenho aqui na representação por decomposição é o mesmo número que eu tenho por algoritmo. Na subtração ocorre a mesma coisa. Eu vou fazer a representação através da minha pronúncia. 234 menos 116. Então, a tia Cris já fez a representação aqui desse número. E eu vou fazer a subtração. Lembrando que o 4 não dá para tirar 6. Então, eu vou pedir uma dezena emprestada para o meu vizinho. Então, o 4 ele vai passar a ser 14. 14 menos 6, 8. Aqui, como eu emprestei uma dezena para o meu vizinho, então, ao invés de ficar 30, eu vou ficar com 20. 20 menos 10, 10. 200 menos 100, 100. Então, eu tenho um total de 118 aqui, e aqui eu também tenho um total de 118. E é isso, turminha. A tia Cris tentou, passar de uma maneira mais clara o conteúdo de revisão da página 35 a 63. Espero que tenha sido clara em relação a isso. E até a próxima. Beijos!